Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 2. Gostaria de refletir com você de forma breve nessa passagem que ano passado, no mês de maio, nosso pastor compartilhou conosco nos estudos bíblicos, e em alguns momentos como reunião da Amém. E eu quero me ater nesse capítulo somente em alguns versos, a partir do verso 12, Daniel capítulo 2, verso 12. O tema que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, a paz que flui da gratidão. Não sei se você sabe, mas um coração grato, ele desfruta de paz. E nós vamos ver isso com esse episódio ocorrido na vida do profeta Daniel, de um rei e de outros homens que estavam envolvidos. Diz assim o texto: Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. O decreto saiu, segundo o qual deviam ser mortos esses sábios. E buscaram então a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para exterminar, para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel então foi ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele, Daniel, revelaria ao rei a interpretação. Veja que no verso 17 está escrito que Daniel foi para sua casa. Em sua casa ele fez saber o caso aos seus amigos, seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que unidos eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquilo que era considerado um mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o texto nos mostra que foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel reage com gratidão, bendizendo o Deus do céu. A palavra diz que Daniel disse a este Deus celestial: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações. É ele que remove reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Observe o verso 1 desse capítulo. Está dito que no ano segundo do reinado de um homem chamado Nabucodonosor, esse homem teve um sonho. Seu espírito ficou perturbado, e a Escritura diz que passou-se-lhe o sono. Somente aqui. Irmãos, é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. O texto está nos mostrando que esse homem, ele tem um sonho. E não é o primeiro sonho que esse homem tem na vida, ele teve outros sonhos. Com toda certeza, sonhos que não acrescentaram, sonhos que não trouxeram pavor, mas especificamente este sonho, diz o texto bíblico, o espírito de Nabucodonosor se perturbou. Eu faço-lhe algumas perguntas nessa manhã. Quem de nós não perde o sono de vez em quando? Quem de nós não viveu já no ano de 2025 noites mal dormidas, pela expectativa talvez do raiar de um novo dia, que iria trazer alguns desafios, pela ausência de esperança,
Quem de nós não ficou em suspense diante de alguns mistérios na vida cristã e algumas perguntas, que nós teimamos em ir para a cama com essas perguntas, e essas perguntas se tornam para nós como que mistérios. Depois você lê esse capítulo em casa, diz a Escritura que Nabucodonosor convoca sábios, homens que a Bíblia chama de magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, para que declarassem a ele esse mistério que tirou a sua paz. E esses homens, diante de Nabucodonosor, eles fazem um pedido, eles pedem para Nabucodonosor o seguinte: conte o sonho para nós. E ele, no auge da sua prepotência e da sua autoridade, ele olha para eles e diz: não, eu não vou contar o sonho, vocês vão me dizer o que eu sonhei. Aqueles homens têm um particular entre eles e eles retornam dizendo para Nabucodonosor o seguinte: olha, ninguém pode, não existe homem, não existe sábio que possa trazer à luz esse mistério que você viveu. E a Escritura diz então que ele, enfurecido, ele baixa um decreto: exterminar os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e isso incluía também aqueles amigos de Daniel e o próprio Daniel. Todos eles seriam exterminados. Mas a Escritura diz que quando a informação chega a Daniel, é o texto que lemos, diz o texto bíblico, que o rei está irado, enfurecido, e ele ordena que todos esses sábios da Babilônia sejam mortos. Ele baixa o decreto e eles buscam Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. E Daniel pergunta: o que está acontecendo? E eles relatam para Daniel os detalhes que eu narrei de forma bem resumida aos irmãos. E a Escritura nos diz que Daniel pede um tempo e vai para casa. E Daniel tem amigos, mas amigos de oração. Como é bom, juventude, adolescentes, crianças, anciãos, nós termos amigos de oração. Não há ambiente melhor do que a comunidade cristã, desse povo que sabemos é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós termos amigos. Mas é mais nobre você ter em meio a esses amigos, amigos que te conduzem para Cristo, amigos que te conduzem para as questões espirituais, amigos que te acrescentam na vida espiritual. E Daniel tem esses amigos. Os nomes desses amigos são aqui de alguma forma registrados no verso 17. E Daniel vai para casa, ele faz saber o caso aos 3 amigos que são seus companheiros, com o objetivo de pedir misericórdia, compaixão ao Deus do céu sobre este mistério. Aqueles homens sábios, encantadores, feiticeiros e caldeus eram aqueles que pretendiam iluminar o rei. Eles eram pagos, eles viviam de olhar para os astros, de olhar para o céu e trazer prognósticos acerca do futuro para o rei, e o rei os bancava, numa época que isso tudo era algo relacionado ao que chamamos de paganismo. Mas aquele povo que foi deportado, que foi conduzido para a Babilônia, que serve ao único Deus, que incluía Daniel e os seus amigos, aquele povo serve a um único Deus. E Daniel entende que o Senhor Deus do céu pode ter misericórdia sobre esse mistério. Por quê? Porque o nosso Deus está acima do céu, diz Daniel, diz os seus amigos, mostrando que está acima do sol, da lua, das estrelas, que aqueles babilônios adoravam. Os caldeus adoravam os astros e Daniel adorava o Criador dos astros, apontando para você e para mim que a oração é um ato de humildade, de reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa impotência diante daquilo que é um texto que mostra um homem que luta com a sua realidade de soberba, com o poder. E diante disso eu relato aos irmãos a expressão do coração grato de Daniel,
quando ele diz a partir do verso 20: seja bendito o nome de Deus, porque no verso 19 foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E ele agradece bendizendo o Deus do céu. Verso 20 diz que esse agradecimento tem 3 aplicações para o meu coração e para o teu. A primeira, verso 20: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele, do nosso Deus, vem a sabedoria e o poder. Daniel desfruta de paz com um decreto de morte, porque curiosamente ele entende que o Deus do céu, ele tem sabedoria para oferecer, ele tem todo o poder, e esse todo o poder inclui um poder acima daquele decreto que foi dado. Então a primeira coisa é um homem que bendiz a Deus, porque ele sabe que em Deus isso é conjugado, poder e sabedoria existe. Segunda coisa que vemos, ele entende que o Senhor é Senhor do tempo, versículo 21. É o Senhor quem muda o tempo, é o Senhor quem muda as estações. Essa semana nós adentramos o outono. Lá em Gênesis é dito, na inspiração dada a Moisés, logo após o dilúvio, que enquanto durar a terra, haverá sementeira, colheita, haverá verão, inverno, frio, ou seja, as estações, porque o Senhor Deus, Ele é Senhor do tempo e das estações. E uma terceira verdade, porque Ele bendiz e agradece a Deus, o Senhor é Senhor dos mistérios. Aqui eu quero terminar. Acredito que eu estou diante de irmãos que lutam com alguns mistérios. Os mistérios que o Antigo Testamento aponta em Cristo. Cristo é o cumprimento desse mistério. Cristo é o cumprimento do mistério revelado, é o Deus encarnado. Mas é dito a nós que o Senhor revela o profundo e o escondido, e Ele conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. E esse Deus, que segundo Daniel é o Senhor dos mistérios, quantas vezes, utilizando do texto, nós nas nossas noites mal dormidas, dormimos mal, porque nós temos que lidar com aquilo que para nós é mistério. E sofremos, trazemos às vezes no peito essas angústias que curiosamente nós esquecemos dessa palavra tão clara, que Ele dá entendimento aos inteligentes, Ele dá sabedoria aos sábios, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ou seja, a gratidão de Daniel, assim como a nossa, quando o Espírito Santo o envolve, serve de encorajamento para aquilo que nós não compreendemos. E eu acredito que todos nós atravessamos momentos que nós precisamos de encorajamento em questões que nós não compreendemos, mas como servos de Deus nós temos que passar. E lendo essa semana, um pastor americano de nome Paul Tripp, ele citou o seguinte: nem mesmo a melhor teologia pode remover os mistérios das nossas vidas. Por isso, a paz interior será encontrada na confiança em Deus, que governa todas as coisas, esse Deus que é tudo e para quem não existe mistério. O reformador João Calvino escreve em um dos seus livros a sermos humildes diante dos mistérios da fé, e ele disse o seguinte: a mente do homem é como um depósito de superstição, um depósito de idolatria, de modo que se o homem confiar na sua própria mente, ele abandona a Deus e ele inventa um ídolo, segundo a sua razão. E esse mesmo homem, chamado Paul Tripp, relatou um testemunho que ele viveu dramático, com um mistério que naquele momento ele não entendia, e eu acredito vai edificar alguns de nós. Mas quando ele abriu a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, ele foi encorajado. Ele diz assim: a voz no telefone tremia, dizendo: vem para casa rápido. Era minha esposa, uma mulher emocionalmente estável, que não se abala com facilidade.
Eu sabia que ela estava enfrentando algo sério, porque ela estava abalada. Eu me encontrava a 6 horas do ambiente onde minha esposa estava. E ela disse no telefone: Paul, Nicole, nossa filha, sofreu um acidente, um carro dirigido por um bêbado, sem habilitação, subiu a calçada e esmagou Nicole contra a parede. Ela teve 11 lesões, além de uma massiva hemorragia interna. 6 horas, esse irmão sai de onde ele está, para chegar até o ambiente onde a sua filha se encontra. E chegando ali, ele relata: quando eu cheguei ao hospital, entrei na UTI, vi Nicole, fiz o que qualquer pai com o mínimo de senso paternal faria. Eu desmoronei, debrucei-me sobre a cama de Nicole, sem saber que ela me ouvia, e falei: o papai está aqui, Deus está com você também. Quando entrei naquele quarto, foi como se o mundo inteiro escurecesse. Meu coração chorava e perguntava: por quê? Por quê? Se eu pudesse escolher, eu não teria deixado nenhum dos meus filhos passar por isso. Se eu pudesse escolher, nenhum dos meus filhos eu permitiria, principalmente Nicole, vulnerável, a passar por essa situação. E eu fui lançado ali numa misteriosa mudança de vida. E a minha firmeza teológica sucumbiu diante do mistério. Para a glória de Deus, Nicole recuperou-se. Passaram-se 4 anos de uma grande labuta. E eu me agarrei a pensamentos. Primeiro deles: nossa vida não está fora de controle. Deus não ficou surpreso nem temeroso. E o principal: não existe mistério para Deus, porque Ele não é pego de surpresa. E ele relata o seguinte: eu amo as palavras de Daniel, porque Deus continua revelando o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então eu quero lembrar ao seu coração, minha irmã, meu irmão, e ao meu: o nosso Deus conhece aquele que está em trevas, na ignorância, mas com ele mora a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: quem me segue terá a luz da vida. Ele está no comando de todas as coisas que talvez você entende como mistério, mas para Ele não é. E Ele no comando, vai tudo terminar bem, e Ele vai cumprir o propósito na sua vida e na minha, pelo poder da ação do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que é colírio para os nossos olhos, que é cura para o nosso coração. Obrigado pela gratidão de Daniel. E essa gratidão nos ajuda hoje a sermos encorajados para a semana. Que o Senhor nos ajude a sermos mais agradecidos, e em meio às nossas gratidões, nós expressarmos isso entendendo a nossa limitação, mas entendendo que estamos diante de um Deus que tem todo o poder, tem o controle da história, que consegue pelo seu agir mover reis, autoridades, e que gera inclusive sonhos a ímpios para cumprir o seu propósito maior. Nos ajuda a se encantar com a Tua grandeza, e que uma vez que o Senhor ministra o nosso coração, não há como ficar, ó Deus, em cima do muro. Temos que reagir, e nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.